trauma agora a gente poderia explicar, né, afetando as nossas relações? Eu vou pegar por esse próprio gancho do cérebro, tá certo? Se eu estou Ok. hiperativada, se eu sempre estou hiperativada, sempre em alerta, achando que existe uma ameaça muito grande, então qualquer movimento em direção a mim pode ser visto como ameaça. Então pode ter uma resposta hiperadefensiva. Tá? Como seria isso, por exemplo, na minha postura? Eu posso ter uma postura mais enrijecida, mais dura, como se eu estivesse pronto para a guerra. Tá? Então eu já estou assim. Então, o que essa postura aqui quer dizer? Ela pode estar falando como se fosse um confronto, mas na verdade ela pode ser uma defesa, tá? Porque isso pode fazer com que eu afaste as pessoas. Porque a proximidade pode ser muito ameaçadora, ao mesmo tempo que eu quero a proximidade. E é importante entender que isso é, na maioria das vezes, na grande parte, um movimento inconsciente. Porque esses são os sintomas e os sinais que o trauma deixa. Lembre-se que eu falei que é uma desconexão entre o sistema límbico e o córtex. Então, quer dizer, quando a amígdala se separa do hipocampo, o hipocampo é o lugar da nossa memória temporária, que depois ele acessa as informações e passa para a nossa memória de longo prazo. Então, se há essa desconexão, significa o quê? O trauma se separa, porque a lembrança e a experiência traumática é muito intensa, muito dolorosa. Então, ela quebra a conexão com a memória. Então, o trauma, normalmente, a gente tem a perda da memória ou um esquecimento. É uma lacuna que fica, que aparece atrás dos flashbacks, por exemplo, e atrás de sinais que podem vir. Hoje eu estava atendendo uma pessoa que disse assim, eu procurei ajuda porque não dá mais para suportar as experiências dolorosas que eu passei ao longo da minha vida. Experiências que eu pensava que estavam enterradas lá em algum lugar, que eu nem precisava mais me preocupar. Mas mais ou menos um mês atrás, uma semana, eu na rua me deparei com uma situação onde ela foi abordada por um homem, é uma mulher adulta, que o homem tentou agarrá-la, certo? E ela disse que essa situação ativou e trouxe de volta todas as lembranças que estavam esquecidas e que eu nem pensava mais que elas me perturbavam. Só que essa experiência fez com que eu não conseguisse mais esquecer as lembranças. Elas agora, eu não consigo mais afastá-las da minha vida. Tá? Então, isso é o que a gente está falando. No caso aí, ela teve um disparador, uma situação que desencadeou uma memória a partir do movimento, certo? Então, trouxe uma memória que estava apagada. E ela disse que foi muito estranho, porque eu sou adulta, eu sei me defender e eu me defendi. Mas aquilo ativou muitas lembranças minhas. Então, é assim que o trauma acontece. Às vezes, 20, 30 anos depois, por exemplo, um cheiro, certo? Pode desencadear a lembrança de uma experiência traumática. Então, ele se transforma em sinais e em sintomas. Certo? Então, isso para a gente entender por que ele entra nas relações. Ok? Mas eu indo um pouquinho nas relações. Tá? Aí a gente tem outro ponto importante. A gente tem a história da teoria do apego. Certo? A gente tem um apego também. Então, a gente tem... Falar em trauma é muito amplo. A gente tem um trauma do desenvolvimento e tem traumas que acontecem que são pontuais. Não estão ligados com o nosso desenvolvimento. Tipo, um acidente de carro pode trazer uma experiência traumática, certo? Uma catástrofe natural, uma experiência como a gente pode ter hoje da falta de segurança, um assalto, um sequestro. Isso deixa experiências traumáticas que normalmente desenvolve o TPET, o transtorno do estresse pós-traumático, que no trauma do desenvolvimento é diferente.
O trauma do desenvolvimento normalmente não desenvolve transtorno de estresse pós-traumático. Pode desenvolver outras sintomatologias e adoecimentos, como depressão, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade ou alguns disparadores mais psicossomáticos. Depende da intensidade da experiência que foi. Então, se a gente falar que afeta as relações, afeta. Por quê? As nossas primeiras experiências, elas são relacionais. Então, essas pessoas que são nossos cuidadores, eles são essenciais para o desenvolvimento, do estabelecimento de uma relação saudável entre eu e o mundo. Certo? Porque quem cuida de mim, como diz Siegel e também Shore, a comunicação do cérebro do bebê que se comunica com o cérebro de sua mãe. Então, 60% da nossa comunicação é não verbal, é inconsciente. E ela tem mais força do que as palavras nas relações. Elas têm o poder de fazer você se aproximar ou você se afastar. Se você está perto ou longe de alguém, de fazer você se sentir um incômodo ou não. Então, se esses pais têm, para que essa relação com esses pais nos ajude, imagine, tem que ser relações saudáveis, tem que ser uma relação previsível, certo? Que estabeleça um diálogo emocional, como diria, estruturado, que pode ser uma palavra que confunda. Um bom diálogo emocional, onde a criança, o bebê se sente entendido e compreendido na necessidade dele. Vamos dizer isso. Importante frisar para vocês que eu não estou falando de relações perfeitas. Certo? Eu estou falando de relações viáveis, possíveis e normais. Porque toda relação tem ruptura e depois reparação. Isso é essencial na relação entre o pai e o bebê. Algo como uma relação em que uma relação não sintonizada entre mãe e bebê, né? Poderia ser a raiz dos traumas do desenvolvimento. E a gente pode falar onde tem as quebras nessas relações, pegando isso que você falou. Onde seria? As experiências de abandono, de negligência, ou de abuso, ou de violência física, são experiências que criam rupturas e dificuldades nas relações afetivas, certo? Então, imagina, na vida eu cresço, e eu cresço com um padrão interno estruturado de abandono. Eu não preciso estar pensando nisso, tá certo? Então, o que é que acontece? O meu corpo, a minha estrutura física também, ele incorpora um padrão associado com a experiência de abandono. Tá? É importante a gente entender que o córtex, certo? O neocórtex, a nossa parte mais desenvolvida, mais humana e que a gente tem orgulho de ter, certo? Ela está diretamente ligada com o nosso sistema límbico, com o nosso tronco encefálico, porque se não existe uma harmonia entre os dois, a gente está desequilibrado. E lembre-se que os nossos primeiros 3 anos de vida e o início da nossa vida, certo? Ela é marcada pela comunicação não verbal, ela é marcada pela experiência emocional. Só depois, por volta dos 3 anos, é que a linguagem começa a entrar. Certo? Então, a primeira experiência, os primeiros aprendizados da gente, eles são a nível das emoções e das sensações. Então, é a partir do sistema sensorial, ok? Então, isso é fundamental, está na estrutura das nossas relações, nessa linguagem não verbal. Eu estou vendo que algumas pessoas estão falando aqui sobre a questão de se sentir seguro, Nilziane. Confiança básica. Isso, fala que essas relações, né, podem marcar a pessoa e decidir, né, no nível de segurança em quem ela vai poder confiar ou não. Porque, inclusive, né, uma das coisas que se perde no trauma é essa capacidade de confiar no outro, de confiar no ambiente, de confiar nas relações.
essa é uma das consequências mais difíceis do trauma, inclusive. Principalmente nos traumas relacionais e mais especificamente no trauma do abuso, certo? Onde a quebra da confiança e da segurança básica interna é quebrada, porque a maioria dessas experiências acontece no seio da própria família. Certo? Então, imagina como é confuso para uma criança. A pessoa que, para ela, é a pessoa de proteção e de segurança, certo? É, ao mesmo tempo, a pessoa que a viola, que a machuca. Tá? E aí tem uma outra coisa que se cruza nessa experiência. Tá? Ela não tem como reagir, certo? O outro é mais forte, ela é menor. Então, ela não tem saída. E, às vezes, qual é a saída que o corpo vê? Como a gente estava discutindo antes no grupo do estudo. Às vezes, pode ser a imobilização. Se tornar invisível para ver se ninguém mexe comigo. Tá? Ou tentar encontrar uma proteção dentro de casa de alguma forma. E isso se estrutura, às vezes, no corpo com uma passividade, com um afastamento, com uma postura de se prender, certo?